Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, quero deixar o meu abraço e o meu agradecimento a você que tem assistido aos meus vídeos. Pois bem, estamos trazendo o último estudo sobre o livro de Ageu, né? São 2 capítulos, né? Estamos terminando agora. E nós vamos falar agora sobre a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas eu quero deixar uma pequena introdução, né? Dos 2 templos construídos, né? Estou falando apenas sobre os 2 templos. Nós sabemos que teve um 3º templo ainda construído, mas nós estamos falando apenas dos 2 templos. O primeiro templo construído foi por Salomão. Davi não pôde construir por alguns motivos, entre ele e Deus, né? Entre ele e Deus. E Deus escolheu Salomão para construir o templo. Salomão construiu o templo. Até hoje nunca houve um templo todo revestido em ouro. O templo de Salomão foi todo revestido em ouro. Salomão foi um dos reis mais ricos que o mundo já conheceu. O mais rico que o mundo já conheceu até hoje. Nunca houve um homem mais rico do que Salomão. O segundo templo, sim, aí houve a destruição do templo de Salomão. Nabucodonosor, né, veio, levou cativos babilônicos e destruiu Jerusalém, e o templo foi destruído. E todos os seus tesouros foram levados para a Babilônia. Quando acontece lá a escrita na parede, né? Menequetel Parsim, né? Quando Belsazar, o neto de Nabucodonosor, usa as taças de ouro, né? E profana o nome de Deus. Segundo templo foi construído por Zorobabel. Zorobabel, né? Que é exatamente o templo que nós estamos falando. Um templo mais simples, né? Logo no início, porque foi feito de madeira, mas o Senhor prometeu que de todas as partes do mundo viriam pessoas e traria ouro e prata para o templo, né? Coragem, Zorobabel, né? Coragem, Josadac. Então, Josué filho de Josadac. Então, isso aí para as palavras de encorajamento de Deus. E agora nós vamos entrar no nosso último estudo, que vai falar sobre a glória do primeiro templo será maior que a da primeira. Inclusive, nós vamos dar esse tema. O primeiro tema foi a construção do templo, a segunda foi o encorajamento, né, de Deus ao governador, ao sacerdote e ao povo para a construção do templo. E agora, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Amém? Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então, gente, o que nós entendemos aqui? A primeira coisa que a gente entende é que Deus ele sempre quis ter um relacionamento com o ser humano. Deus criou o ser humano, né? Ser humano pensante, né? Com raciocínio, com pensamento, com emoções, né? Inteligente, sábio. Para quê? Para a honra e glória do seu nome. Para honrar o seu nome, para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome. Foi para isso que Deus criou o homem. Entendeu? Para lhe obedecer e reconhecer que ele era Deus. Então Deus sempre, desde o início, que Deus quer ter um relacionamento com o ser humano, tanto que ele nos fez imagem e semelhança dele. Amém?
Então ele disse: acalme, fique tranquilo, o templo é mais simples do que o templo de Salomão, não se compara, mas a glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que coisa linda, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Tem coisa melhor do que paz? Tem coisa melhor do que glória de Deus? Amém? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, duas coisas importantes ele estabeleceria. Primeiro, a sua glória e depois a sua paz. Aí no dia 24 do 9º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Vamos lá? Se alguém levar carne sagrada na borda das suas vestes e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará sagrado? Aí os sacerdotes responderam que não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma coisa, se alguém ficar impuro por tocar em um cadáver e depois tocar em alguma coisa, alguma dessas coisas, ela ficará impura? Responderam sim. Responderam os sacerdotes: ficará impura. Então disse a Ageu: o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor: tudo o que fazem e tudo o que me oferece é impuro. Você entendeu? Então o que Deus queria? Deus queria que tirasse a impureza no meio do povo. Deus queria que limpasse o coração. Deus queria que tivesse sinceridade. Deus queria que as coisas fossem feitas de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Deus não queria sacrifício, apenas sacrifício, porque naquela época tinha sacrifício. Mas Deus queria a obediência. Por isso que Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E estava havendo algumas impurezas naquela época por causa exatamente dos sacrifícios e holocaustos. Amém? Estavam sendo feitos de forma incorreta. Então, agora preste atenção. De hoje em diante, considerem como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês. Ou seja, antes, quando o povo vivia a obediência, o povo ia comprar e tinha com fartura, né? Naquelas vendas, daquela chamada de venda, né? De bodega, de venda, né? Na casa do vendeirinho, né? Era assim, não é como hoje não, que hoje é supermercado, é shopping, é hiper, né? Hoje a coisa mudou, né? Hoje nós estamos vivendo na era da tecnologia. Então quando o cara chegava na venda naquela época, antes quando obedecia a Deus, quando fazia as coisas corretamente, colocava pedra por pedra para fazer a mesa do holocausto, quando chegava lá encontrava tudo para comprar. Hoje não encontra mais nada. Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Por quê? Porque Deus diminuiu por causa da desobediência do povo. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Antes encontrava quantas foram necessárias. Mas agora não, Deus diminuiu.
Por quê? Porque Deus queria dar uma lição no povo, para que o povo voltasse à obediência, para que o povo voltasse ao primeiro amor. Eu destruí todo o trabalho das suas mãos, com o mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Veja só, tudo que eles trabalhavam, que antes dava 20, aí voltou a dar 5. O que dava 5 só dava 1. E o que dava 1 não dava nada. Ou seja, tudo está nas mãos de Deus. Deus tem tudo. Você tem milhões de riqueza, mas se você desobedecer a Deus, se você ofender a Deus, Deus falar assim, eu vou tirar tudo, deixar sem nada, Deus faz. Deus faz. Pode ter certeza disso. E às vezes a pessoa tem, Deus não tira, mas a pessoa não pode usufruir. Como, por exemplo, um funcionário do Estado, ele morre e não perde o salário dele, porque terminou, ele vai se aposentar. Mas se ele não oferecer a Deus aquele salário, porque aquilo não é dele, é de Deus, Deus deu a ele. Se ele for apenas um administrador, amém. Mas se ele disser, não, eu consegui com meus próprios métodos, eu sou tal, etc., ele pode cair num leito, adoecer, e aí as outras pessoas é que vão comer o salário dele. Por quê? Porque ele não glorificou o nome de Deus, não fez a obra de Deus, não deu dízimo, não deu oferta, não ajudou em nada. Você entendeu? Não ajudou em nada na obra do Senhor. Tratou Deus com desdém, não reconheceu a Deus em nenhum momento de sua vida. Amém? É isso que Deus quer. Nós reconheçamos que Ele é Senhor. Esse é o sentido da palavra que Deus quer nos explicar. Você entendeu? Então vamos lá. A partir de hoje, dia 24 do nono mês, atente para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados e reconsidere, ou seja, mude. Vamos fazer como fazia antes. Vamos primeiro, para poder sacrificar o animal, vamos primeiro fazer o altar. O altar era a mesa de sacrifício. Tem que ser de pedra vista, tudo muito bem limpa, bem organizada. Na hora que estiver pronta, aí sim, se mata o animal, o sangue é aspergido, né? É aspergido, e a carne se coloca fogo e a fumaça sobe às narinas suaves do Senhor. Ele recebia e dispensava as bênçãos para o povo. Antes de Jesus morrer na cruz para nos salvar, era assim. Se descontava os pecados. Mas agora não, agora as coisas mudaram. As coisas mudaram. A partir de hoje, né, dia 24 do nono mês, quando foram lançados, né, os fundamentos do templo, do novo templo, né? Então reconsidere. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes, para que eu me agrade de vocês. Ainda que há alguma coisa, alguma semente no celeiro, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Por quê? Porque vão fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Tem muitos lugares, gente, que não chove. Não tem jeito para chover. Não tem, porque o coração do povo é duro. Você entendeu? O povo fica ali pedindo a Deus, orando, aqueles que têm mais fé, carregando pedra nas costas, uma cruz nas costas, e enfia a cruz no chão, e o povo coloca a pedra e olha para o céu, e olha para cima, e olha para baixo, e nada resolve, e grita por Deus, e Deus não ouve. Sabe por quê, irmão? Incredulidade no coração. É um povo que só sabe encher a cara de cachaça, fumar, fazer coisa errada, o coração endurecido. Meu amigo, pelo amor de Deus, como é que Deus vai obedecer um povo que não olha para Ele? Um povo que toma café da manhã, almoça, janta, lancha e não agradece a Deus. Não ora uma vez no dia, nem o Pai Nosso sabe orar. Se brincar, nunca foi na igreja. Nunca abriu uma Bíblia para ler. Tem gente assim, você sabia? Aí Deus vai abençoar como? Tudo que ele montar, qualquer negócio que ele montar, vai para trás. Só vai dar para trás. Aí a palavra do Senhor veio e disse: ainda que não há alguma semente no celeiro, até hoje a videira, a figueira, a romeira,
a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. De hoje em diante, tudo que vocês plantar vai dar. Foi isso que Deus quis dizer. A palavra do Senhor veio e agiu pela segunda vez, no dia 24 do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros e os seus condutores, e os cavalos e os cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Está vendo aí? Para quê? Para dar vitória ao povo de Israel. Ou seja, os próprios companheiros iriam matar uns aos outros, pela espada dos seus companheiros. Companheiro é aquele que está junto com o outro. Eles próprios vão se revoltar um contra o outro e vão se matar. Para dar vitória a Zorobabel, entendeu? Filho de Salatiel, está entendendo? Ele faria isso. Que Zorobabel era o quê? O governador de Israel naquela época, de Jerusalém naquela época. Então vamos lá para encerrar? Vamos encerrar. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Salatiel. Veja que Deus já não chama mais de Zorobabel, Deus chama de meu servo, porque obedeceu a sua ordem e construiu o templo. Olha a importância de estar na presença do Senhor. Deus não nos chama mais de clamar, é meu servo. Sabia disso? É meu servo. Você agora é chamado de meu servo, minha serva. Veja a importância de você estar na presença de Deus. Veja. Mesmo você pecando, de vez em quando você não falha, porque você não é santo. Você é separado do pecado, mas você não é santarrão para não cometer pecado. Só tem um que não comete pecado, é Deus. Mas Deus ainda estará contigo. Sabe por quê? Porque você é obediente, você trabalha, você faz a obra, você prega, você proclama a palavra de Deus. Então Deus vê em você isso, Ele reconhece o que você faz. E Deus sabe que nós somos limitados. Se uma hora a gente dá uma vacilada, mas se a gente pedir perdão, Deus perdoa a gente, porque Ele sabe que nós somos carne, somos limitados, nós estamos blindados ainda contra o pecado. Essa palavra blindada, eu acho que você até tem enjoado de eu falar essa palavra, mas que é a palavra mais adequada para dizer. Blindada é porque é uma coisa que não entra, não tem jeito. Pode dar tiro, se o vidro for blindado, não, a bala não entra. Entendeu? A mesma coisa é o pecado. Nós não estamos blindados ainda. Vai entrar um pecadinho aqui, outro acolá, vai entrar. Mas nós temos o Espírito Santo que vai nos avisar que está na hora de parar, de fazer aquilo, ou até de pensar em fazer aquilo. E se fizer, nós temos o advogado que é Jesus Cristo perante o Pai para nos defender, para defender a nossa causa. Amém? Então naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, para uma pessoa que não é nenhum renomado em teologia, né? Que não é nenhum bacharel em teologia, então eu acho que aquilo que eu pude explicar para que você pudesse entender, eu trouxe, entendeu? Aquilo que o Espírito Santo me deu, né? A sabedoria que o Espírito Santo me deu, então eu trouxe para que você tenha mais ou menos uma ideia, né? Da construção do Templo de Salomão, né? Da destruição do Templo de Salomão por Nabucodonosor, né? E depois da reconstrução do Templo de Salomão por Zorobabel, governador, né? E pelo sacerdote e todo o povo que ajudou a construir, entendeu? Deu mais ou menos para você entender, né? Sobre a reconstrução, primeiro sobre o chamado de Deus para reconstruir, depois sobre a obediência e a reconstrução, e depois sobre a glória da segunda casa, que foi maior que a da primeira. Foi quando já estava tudo pronto
e que o povo começou a congregar naquele templo. Que Deus os abençoe. Hoje não precisamos mais disso, né? O Senhor habita em nós. Amém? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Que Deus os abençoe.